Olá, pessoal! Estamos começando mais um Boletim Integral. E hoje, como vocês podem ver, estamos de novo num ambiente diferente para fazer uma série de entrevistas com o pessoal da escola. E hoje vamos receber o Luiz, um dos nossos coordenadores da Integral. Seja bem-vindo. Obrigado. Luiz, por que Integral? Bem, eu fui numa reunião agora recentemente que uma das diretoras de uma escola em tempo integral chamou a atenção de que ela não gostava desse termo contraturno, que é o que a gente faz, né? Existe o turno regular, onde os alunos normalmente frequentam, e existe um contraturno, que é onde a gente funciona, né? Que é o turno contrário do que os alunos frequentam a escola. Ela disse que não gostava desse termo contraturno porque parecia que era contra alguma coisa, dava uma ideia de oposição. E eu concordo com ela de que dá essa ideia mesmo, mas é por esse motivo que eu acho que eu gosto dessa ideia de contraturno. Eu estou falando isso primeiro porque eu tenho a impressão de que o projeto de educação integral, ele é uma espécie de contra-educação, assim, de contra-escola. Porque a gente tenta resolver aqui problemas que são criados pela rotina escolar, que são criados pela instituição da escola, pelos profissionais da educação, pela forma como a escola funciona. Então, eu acho que o motivo da gente funcionar aqui dessa forma é para tentar não apenas preencher uma lacuna deixada por esse tipo de instituição que a gente ainda tem até hoje como modelo de ensino, mas também tentar desfazer vários desses aspectos nocivos que acabam sendo produzidos aqui pela gente, pelo nosso trabalho como educador, pelo trabalho da escola como instituição disciplinar, e que no final das contas a gente hoje tem uma mudança na nossa forma de ver a educação e que a gente tenta construir isso daqui como um espaço que promova, que cultive a criatividade, a autonomia, a individualidade, mas ao fim e ao cabo o que a gente produz aqui é a destruição dessa imaginação, dessa autonomia, dessa individualidade. A gente percebe muito isso quando a gente observa a diferença dos alunos que chegam aqui, a galera que está chegando no 6º, 7º ano, que ainda está iniciando esse processo, e os alunos que chegam aqui nos 8º e 9º anos, que já estão terminando esse processo, pelo menos aqui com a gente, né, que já estão prestes a ir para o ensino médio. E esse tempo de permanência na escola, a gente percebe que não apenas cansa, mas desestimula mesmo, assim, destrói na cabeça e no imaginário dessas pessoas referenciais positivos do que poderia ser a escola. Então a escola é um ambiente onde você precisa obedecer, a escola é um ambiente de regras às vezes absurdas que a gente não entende, mas que a gente precisa cumprir. É um espaço onde você não tem voz para discutir com a autoridade. Então tudo isso que a gente ensina e essa mentalidade que a gente forma pela forma como a gente trabalha, e isso não é uma crítica em especial ao trabalho de nenhum professor ou gestor, isso é uma crítica estrutural, né? Eu, no meu trabalho na escola, eu também produzo esses efeitos perversos, né? Embora eu seja contra. Então não é uma escolha nossa individual produzir esse tipo de trauma, esse tipo de destruição da autonomia e da individualidade dos alunos, mas é um produto quase que inevitável da forma como a escola trabalha, da forma como a escola funciona como instituição. Então, acho que a Integral é uma contra-escola, uma contra-educação que funciona num contraturno, porque aqui a gente tem a oportunidade de construir um projeto novo, que não seja tão refém dessa estrutura e que a gente consiga, construindo não a partir do zero, mas ainda dentro dessa instituição, só que com uma margem um pouco mais larga para a gente construir os nossos projetos aqui, a gente consegue, de certa forma, estimular essa autonomia, estimular a individualidade, estimular o pensamento crítico, tentar subverter essa ideia de autoridade do professor, então jogar
as responsabilidades mais para o lado dos estudantes do que de alguém que esteja o tempo todo orientando, controlando, disciplinando. Então, eu acho que esse processo que a gente consegue construir aqui de estímulo e de promoção à individualidade do estudante acaba funcionando como talvez até um antídoto para o próprio veneno que a escola acaba produzindo, às vezes mesmo sem querer. Então, acho que a função desse projeto, da forma como a gente está desenvolvendo aqui, é essa. Luiz, as escolas que eu conheço que tem integral não funcionam como a nossa integral. Por que essa diferença? Eu acho que é uma comparação... Eu não sei se é justo fazer essa comparação, mas ao mesmo tempo eu entendo que essa comparação exista, só que é um problema de vocabulário, né? A gente tem uma mesma palavra para falar de projetos muito diferentes, de concepções muito diferentes de educação. A gente tem a educação em tempo integral e a gente tem essa proposta de educação integral, que são duas coisas distintas, apesar da gente chamar do mesmo nome. A educação em tempo integral, ela é uma iniciativa que, inclusive, está no Plano Nacional de Educação, no Plano Distrital de Educação, é a meta 6, tanto do PDE quanto do PNE, que é a ampliação do tempo de permanência do estudante na escola. E essa ampliação desse tempo de permanência, ela não necessariamente é acompanhada de uma visão diferenciada do que deveria ser essa permanência extra do estudante na escola. Então, não é necessariamente uma concepção diferenciada de educação, é apenas essa ideia de tempo integral, né? Então, a gente vai ter os 2 turnos de permanência do estudante na escola, simplesmente. Essa é a proposta. E existe, por outro lado, a ideia de educação integral, que é essa proposta de uma visão de educação que comporte uma ideia holística de desenvolvimento do ser humano, que ele tenha a oportunidade, seja desafiado a desenvolver habilidades de senso crítico, de embate político, de convivência em comunidade, de autonomia, enfim. Então, que a escola como um todo devia funcionar assim, mas que por esses problemas estruturais todos que a gente tem aqui dentro, geralmente, frequentemente, é muito difícil da gente conseguir trabalhar dessa forma. Então, a proposta de uma educação integral, por oposição a essa ideia de educação em tempo integral apenas, seria essa: a gente tentar deslocar o foco da educação não tanto para essa educação convencional, tradicional, mas também sem abandonar ela, mas a gente tentando oportunizar, usar esse espaço para o desenvolvimento de habilidades artísticas, habilidades literárias, habilidades poéticas, habilidades humanas, de forma geral, né, filosóficas. Então, essa é a diferença desses 2 projetos. E eu percebo que a maioria das escolas que hoje já começaram a implantar a educação em tempo integral, ou seja, simplesmente aumentando a permanência, o tempo de permanência do aluno na instituição da escola, a maioria desses profissionais que já trabalham com isso percebem como é cruel, como é brutal você submeter o estudante que já fica nessa instituição por tanto tempo e você dobrar a permanência desse estudante aqui e fazer a mesma coisa, só que o dobro de horas. Então, você ter aula de português, de matemática, enfim, desse tipo de coisa, só que o dobro dessas aulas. Todo mundo que trabalha com isso, ou pelo menos a maioria das pessoas que trabalham com isso, já perceberam como isso é nocivo para o estudante. E como isso, inclusive, começa a gerar problemas de disciplina, né? Você tá mantendo uma criança, um adolescente encarcerado por 10 horas durante o dia numa instituição disciplinar, precisa que ele fique sentado em fila, em silêncio, sem conversar. Então, todo mundo percebe o problema desse tipo de proposta, mas é muito difícil para essas pessoas que trabalham com isso
implantarem esse tipo de programa de educação integral de fato. Então, oferecer oficinas de capoeira, oferecer oficinas de dança, de pintura, de arte, né? Então, embora esses profissionais percebam essa necessidade, existe uma limitação estrutural não só da escola, como de todo o sistema de ensino, que não está preparado e, às vezes, inclusive, a ação dessa estrutura da Secretaria de Educação, das normas que a gente tem, inclusive em âmbito nacional, servem, na verdade, para impedir, atrapalhar e desfazer esses trabalhos alternativos. Então, existe uma vontade por parte dos trabalhadores da educação, mesmo sem financiamento, muitas vezes a gente ainda consegue fazer parcerias e tentar fazer uma coisa diferente, mas muitas vezes, mesmo que esses projetos eles comecem a funcionar, existem ações do Estado, ações da secretaria, às vezes ações das escolas ou dos outros professores que subvertem esse trabalho e acabam desfazendo o que esses profissionais estão tentando desfazer, estão tentando construir. Então, acho que é todo um modelo e uma concepção e uma construção do sistema de ensino que é voltado contra essa ideia de educação integral. Então, a forma como a educação é construída hoje é mesmo essa educação manca, disciplinar, castradora, né, que limita a imaginação, a individualidade, a autonomia, e ela é feita para funcionar dessa forma. E qualquer projeto que tente funcionar para além desses limites vai sofrer represálias, vai sofrer boicotes, vai sofrer sabotagens. Então, eu acho que é por isso que, normalmente, quem começa a direcionar uma energia para a construção desses projetos de educação integral como a gente tem aqui, geralmente desistem, são desestimulados, são atacados. E aqui a gente sofre também esses problemas, mas até agora a gente tem conseguido resistir. Até agora os ataques que a gente vem sofrendo, às vezes não só ataques, né, mas esses percalços burocráticos e de financiamento que a gente sofre, até agora não foram suficientes para impedir a gente de fazer esse trabalho. Mas eu acho compreensível que em outras escolas, outros profissionais, diante de todas essas dificuldades, se sintam não só desmotivados, mas se encontrem mesmo impedidos de realizar esse tipo de projeto. Então, acho que é isso, assim, a gente deu sorte de cair aqui num ambiente institucional em que a gente tem alguma coesão mínima entre as pessoas envolvidas e que a gente consegue junto construir esse espaço onde a gente consiga fazer esse projeto funcionar. Mas então é isso. A própria lei aqui no Distrito Federal, na Secretaria de Educação, o projeto de educação em tempo integral aqui na Secretaria de Educação do DF, o propósito dele é oferecer reforço. Então, assim, a ideia é que a gente teve a pandemia, teve esse tempo todo longe da escola, e aí a gente teve essa perda muito grande das aprendizagens. Então, o objetivo da Secretaria de Educação aqui no DF, com a educação em tempo integral, é estender o tempo de permanência do estudante na escola para oferecer reforço, especialmente de português e matemática. Então, você vai dobrar o tempo do estudante aqui para oferecer reforço de português e matemática. Então, assim, institucionalmente, normativamente, não há a previsão de usar esse espaço aqui para fazer um projeto de educação completo, que estimule a criatividade e a autonomia do estudante. Então, assim, se existe esse tipo de iniciativa por parte dos educadores, ela não é contemplada pelas normas legais e pelas políticas públicas, nem aqui no Distrito Federal, nem em âmbito nacional, né? Então, a gente não tem, por exemplo, um financiamento para as escolas que oferecem educação em tempo integral. Então, a gente precisa fazer o dobro de trabalho, a gente atende o dobro de estudantes, com o dobro de permanência, mas a gente tem o mesmo financiamento, como se a gente não oferecesse. Ou seja, não há recurso público destinado
para iniciativas de educação em tempo integral. Então, se nem a permanência do estudante da forma tradicional é contemplada, nem pelas normativas legais, nem por recursos, nem por pessoal, como é que a gente vai cobrar das escolas e dos educadores o funcionamento para além desses limites, né? Para além dessa instituição e para além do que é cobrado já da escola tradicionalmente? Então, acho que o problema é esse, assim. É por isso que, normalmente, outros espaços e outras instituições encontram muitas dificuldades para oferecer esse tipo de projeto. Como funciona a integral? Aqui, na nossa escola, a gente abre as inscrições no início do ano, né? Então, a gente faz uma apresentação para os pais e para os estudantes. E a gente, esse ano, conseguimos oferecer 150 vagas. 50 vagas para os 8º e 9º anos de tarde e 100 vagas para os 6º e 7º anos de manhã. E aí, quando esses alunos entram, eles vão ser direcionados para as oficinas, né? Que a gente tem diversas oficinas oferecidas em parceria com esses professores externos que vêm aqui ajudar a gente com isso. Então, a gente oferece aqui oficinas de capoeira, de desenho, de pintura, de artesanato, enfim, esse tipo de coisa, né? Entre várias outras. E aí, ao entrar, esses estudantes eles vão se familiarizar com essas técnicas, né? Então, eles vão aprender técnicas de desenho, técnicas de pintura, técnicas de atuação e de representação. E depois desse primeiro momento que eles chegam aqui, eles vão ser estimulados a criar projetos individuais. Então, à medida que você vai se familiarizando com essas técnicas e com essas oficinas, você passa a ter condições de explorar, às vezes, pontos individuais dentro desse universo que você está se interessando, que você mais gostou, e aí eles são convidados a organizarem projetos próprios, montarem uma equipe e realizarem esses projetos. Então, a gente começa com uma primeira parte de instrução, mas o objetivo dessa primeira parte mais instrutiva é instrumentalizar o estudante para que ele tenha condições de desenvolver os seus próprios projetos e perseguir os seus próprios interesses. É isso. Quais são os desafios da integral? Bem, muitos deles eu acho que eu já passei por aqui, né? Então, eu acho que a gente enfrenta uma variedade de desafios, né? A gente enfrenta desafios legais e normativos, porque, como eu falei, a gente não tem uma estrutura jurídica, burocrática, legal, normativa, que contemple esse tipo de proposta de educação. A gente tem desafios financeiros, porque, como eu falei, a gente não tem um financiamento próprio para projetos de educação em tempo integral. A gente tem desafios burocráticos aqui dentro da própria instituição, né? Então, a convivência de oficinas, por exemplo, oficinas de música, onde a gente tem percussão, oficina de capoeira, que a gente também tem percussão, entre outros instrumentos, palmas, canto, né? E oficinas de dança, que a gente também precisa de fazer barulho, né? A convivência desse tipo de coisa com uma escola disciplinada, silenciosa, rigorosa, dessa forma, é uma convivência difícil. Então, é comum que hajam atritos com outros professores que estão tentando desenvolver o seu trabalho dentro desse tipo de instituição. Isso não é uma crítica aos professores, mas é um problema que surge aqui dentro e vai surgir dentro de qualquer instituição onde você coloca essas duas coisas para conviverem. Então, a gente tem todos esses desafios nessas várias esferas, né? Mas eu acho que o principal e o mais grave, que, ao meu ver, né, para a forma como eu vejo, é a cultura institucional escolar. Assim, não só dos professores, mas principalmente dos alunos, né? Porque com os professores a gente ainda consegue uma convivência, mesmo que seja através da mediação, mas essa cultura escolar, do aspecto do estudante,
É uma questão muito difícil para a gente aqui, porque quando eu digo cultura escolar, eu digo o que a escola faz com a gente, né? Como a gente se constrói dentro da escola. Então a escola, ela vai... E isso começa desde os primeiros anos, né? Quando a criança entra na escola, muitas vezes um processo de alfabetização precoce, por exemplo, antes dos 6 anos, que é a idade obrigatória onde esse processo deve começar. Às vezes, essas escolas começam um processo de alfabetização com 4 anos, 3 anos. E esse processo precoce, só para citar um exemplo, gera uma confusão e uma ansiedade na criança de não conseguir desenvolver uma tarefa que é cobrada dela, porque ela não tem mesmo condições fisiológicas, neurológicas de conseguir completar esses desafios e responder a isso que está sendo cobrada dela, e ela vai acabar construindo um sentimento de incompetência. Então ela vai ser desafiada a essa tarefa, ela não vai conseguir e ela vai constantemente ter essa insegurança, esse medo de que está errado, de que não está conseguindo entender, de que não é capaz de fazer. Isso é um exemplo que começa na primeira infância, que a gente consegue observar na primeira infância, mas isso se estende por toda a nossa vida institucional como estudante aqui dentro da escola. Então a gente é desafiado a situações que muitas vezes a gente não está preparado, mesmo pelo ambiente mental em que a criança vive, né, em que ela deveria estar gastando energia, correndo, brincando, sendo criativa, se relacionando, e de repente ela é vista sendo obrigada a conviver tantas horas assim da vida dela, da infância dela, que nunca mais vai voltar, num ambiente onde ela precisa ficar calada, onde se ela quiser se relacionar e conversar com os colegas, ela vai ser chamada a atenção, ela vai ser coagida, ela vai ser proibida, enfim. Então, todo esse ambiente institucional, disciplinar da escola faz com que a gente entenda que aqui dentro a gente é um agente passivo. Então a gente não precisa dar propostas, a gente não tem direito de questionar a forma como as coisas são conduzidas. Quando a gente consegue, tem coragem para fazer isso, a gente é humilhado, a gente é assediado. Então o estudante dentro dessa instituição escola, ele é alvo de violência. Então essa instituição disciplinar, ela é uma instituição criada com o foco na domesticação desses corpos e dessas mentes. Então, esse processo de domesticação, que coloca o estudante numa posição passiva, ele é interiorizado pelo estudante, e quando chega aqui no projeto da Integral, ele espera que a gente que está desenvolvendo esses projetos, a gente seja esse agente disciplinar. Né, que a gente ameace, que a gente brigue, que a gente controle a hora de fazer xixi, a hora de falar, como você deve fazer, o que você deve fazer. Então, essa cultura interiorizada pelos estudantes e pela gente também, eu acho que é o maior desafio, assim, para além de todos esses desafios burocráticos, legais, financeiros, institucionais, é esse desafio dessa mentalidade que a escola cria na gente e, sobretudo, nos estudantes, de que eles não podem ter iniciativas próprias, de que eles não podem expressar a individualidade, a autonomia e a imaginação deles. Então, para mim, da forma como eu vejo o projeto da educação integral, o maior desafio é esse, assim, é um desafio, na verdade, cultural. É isso. Você tem alguma inspiração para a nossa integral ser como ela é? Bem, eu acho que tem 2 nomes assim de grandes mestres que eu acho assim que guiam muito a minha forma de ver esse tipo de iniciativa. O primeiro deles é um cara que chama Ivan Illich, que inclusive foi amigo do Paulo Freire. Tem uma dedicatória ao Paulo Freire no livro dele que se chama Desescolarizando a Sociedade. E a ideia dele é que a sociedade, de forma geral, ela tem uma tendência perversa
a institucionalização de relações e serviços sociais, e essa institucionalização ela não só esvazia essas experiências, como termina por destruir o propósito dessas experiências. Ele se concentra na escola, porque ele faz um estudo um pouco mais contido e aprofundado na instituição escolar, mas esse pensamento dele ele se expande para a institucionalização dessas relações de forma geral. Então, essa ideia de que a saúde pública ela depende de um hospital, né, ela depende de um sistema de saúde pública que garanta esse bem social para as pessoas, como se não tivesse muitas outras coisas envolvidas nesse processo, além da figura do médico, além da instituição hospitalar, né, e por a gente focar e jogar essa atribuição e essa responsabilidade somente na instituição, a gente tira a responsabilidade de toda uma rede social por trás da criação disso que a gente chama de saúde pública, e acaba que quando a gente faz isso, a gente impossibilita a existência da própria saúde pública, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, que o problema da diabetes é um problema que vai ser resolvido dentro do postinho de saúde do hospital, a gente dificilmente vai conseguir avanços, né, na forma como a gente trata a diabetes. Ou qualquer outra coisa, as doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. Isso é um problema do hospital ou é um problema que a gente precisa pensar coletivamente no âmbito dos costumes, no âmbito da religião, no âmbito da família, da sexualidade, da construção individual, enfim. Então, é uma rede de operações, significados, que a gente concentra na instituição e esquece, fazendo isso, de que essa rede existe. E a educação é a mesma coisa. Então, no trabalho do Ivan Illich, a escola e o investimento nas instituições escolares, na verdade, atrapalha a execução desse projeto, desse bem social, que é a educação pública, né? Então, a gente esquece, por exemplo, que existem saberes que não estão dentro da licenciatura e que precisam estar dentro da escola, né? Nem sempre o professor de capoeira ele vai ser um professor de educação física, né? E nem por isso ele é um professor menor, nem sempre ele é um profissional menor, porque ele não tem esse diploma, essa habilitação. A gente tem, enfim, uma variedade de profissionais que estão fora desse ambiente acadêmico, letrado, e das licenciaturas de forma geral, e que precisam participar do processo de formação e de educação das crianças e adolescentes, e eles são jogados para fora dessa instituição. Então é isso, esse primeiro nome que me vem à mente assim, é do Ivan Illich, nesse livro Desescolarizando a Sociedade. E um segundo nome que me vem muito na mente pela forma como a gente trabalha aqui é de um filósofo francês que chama Jacques Rancière. O Rancière ele tem um trabalho que se chama O Mestre Ignorante. E nesse trabalho ele estuda a experiência de um rapaz, um professor que nasceu na França no século XVIII, participou dos enfrentamentos da época da Revolução Francesa, acabou sendo perseguido, teve que fugir por causa da reação, né? Teve que fugir para a Holanda, e na Holanda ele fez um experimento, ele sem saber falar holandês, né? Ele era francês, e sem saber falar holandês, ele resolveu dar aulas para esse público na Holanda, e ele fez um primeiro experimento que foi de ensinar grego para holandeses que não sabiam grego nem o francês. Então, ele não sabia grego, o Jacotot, esse personagem histórico na França, ele não sabia falar holandês e tampouco ele sabia falar grego. E esses estudantes que estudavam com ele não falavam o francês, que era a língua dele, e também não sabiam grego. E ele consegue ensinar o grego para essas pessoas nessas condições,
Tanto que um dos primeiros, acho que a primeira tradução da Ilíada, direto do grego pro holandês, é feita por um estudante que aprendeu grego nas oficinas dele, sendo que ele não sabia grego. E o que ele começa a perceber é que não é ele que ensina. Alguma coisa acontece ali em que as pessoas, esses estudantes, eles estão usando aquele ambiente, eles estão usando aquela figura dele de mestre e de professor, mas para um trabalho que é deles. Então, não é que ele ensinou grego, é que esses alunos eles aprenderam grego através dele, embora ele mesmo ele não soubesse grego. Aí, a partir dessa experiência, ele começa a fazer outras experiências de ensinar astrofísica, de ensinar, enfim, literatura. E ele começa, ensinar não, né? Usar esse espaço para que as pessoas aprendam. E surgiram grandes peças de teatro, grandes obras de arte, músicas, sendo que ele não era músico, né? Então, esses estudantes que passaram pelos cursos dele acabaram se tornando grandes referências nas áreas que eles aprenderam com ele, e nenhuma dessas áreas ele sabia de fato, né? Ele tinha um domínio. E é por isso que o nome do livro do Rancière é O Mestre Ignorante. E eu acho que isso é uma forma muito particular, mas também muito decente, assim, na minha visão, de ver e de respeitar esse princípio de que a inteligência humana ela é a mesma para todos os seres humanos. Quando você aceita a radicalidade dessa proposta de que todos os seres humanos têm uma inteligência igualmente capaz, então você não consegue mais trabalhar, é impossível você trabalhar dentro dessa perspectiva de que existe um mestre explicador e existe um aluno ignorante que vai absorver esse conhecimento superior desse mestre explicador e que vai no final do processo se tornar uma réplica dessa inteligência desse mestre explicador e vai reproduzir esse processo com outras pessoas que são ignorantes também e que agora ele, que tem esse saber do mestre explicador, ele próprio se transforma no mestre explicador e vai tirar essas outras pessoas da ignorância. Então você estabelece uma hierarquia entre as inteligências em que o mestre explicador ele ocupa uma posição superior e o ignorante, que precisa desse conhecimento, ocupa uma posição inferior nessa hierarquia de inteligências. E o que eu acho que a Revolução Francesa faz, em especial esse monstro criado pela Revolução Francesa, que é o mestre Jacotot, que faz esse tipo de experimento, ele vai mostrar, ele vai provar através desses experimentos que essa hierarquia ela é uma construção, na verdade, feita para a dominação mesmo do público. Então você submete essas pessoas a uma condição de ignorância, essas pessoas elas aceitam a condição de ignorância delas e elas procuram a autoridade desse saber instituído que vem das universidades, que vem do Estado, que vem das elites, que vem da burguesia, a salvação para sua ignorância. Então, o que está por trás disso é uma dominação, na verdade, de classe, no final das contas. E o que o Jacotot faz é mostrar que não. A pessoa, por mais que ela seja analfabeta, por maior que seja a ignorância aparente dela, ela tem uma inteligência tão brilhante quanto o astrofísico, por exemplo, quanto os melhores críticos literários da época dela, por exemplo. Então, ele vai mostrar, ele vai trazer esses estudos para dentro do método dele, de que um pai absolutamente analfabeto consegue ensinar, consegue alfabetizar o seu filho, simplesmente submetendo essa criança aos desafios encontrados pela frente no caminho da alfabetização e cobrando, verificando se a pessoa está se esforçando nesse empreendimento. Então é essa relação de cobrança, mas uma cobrança sendo colocada no mesmo nível, que é o método do Jacotot, Então, não é que eu vou te ensinar, eu só vou ser uma figura que eu estou aqui observando o seu processo e eu vou te colocar desafios. Você já consegue, por exemplo, fazer isso? Você já consegue realizar tarefas básicas nesse sentido? Então, são essas perguntas e essa proposta desafiadora, que é o papel do tutor ou do mestre, dentro desse sistema do Jacotot.
Então, eu acho que essa proposta de uma igualdade radical das inteligências e que, inclusive, não respeita essa hierarquia entre professor e aluno em termos de preparo, de capacidade, de competência e de inteligência, eu acho que isso é um método que é muito necessário para a gente conseguir desenvolver esse tipo de projeto, porque é um método que respeita a inteligência do aluno, né? Eu acho que sem esse respeito, dificilmente a gente conseguiria romper com a educação disciplinar, que é isso que a gente está tentando fazer aqui, porque a base da educação disciplinar é justamente essa hierarquia das inteligências, né? Então, se você ataca a base, se você ataca o princípio primordial desse sistema, que é a hierarquia entre as inteligências, você consegue fazer e criar experiências absolutamente novas, que às vezes a gente não consegue nem prever o resultado disso, mas cujos resultados são sempre pela emancipação própria e da autonomia. Eu acho que é isso. Essas são as minhas duas maiores inspirações. Além de um professor que eu tive na faculdade que trabalhava muito dessa forma, assim, né, que me inspira muito, que é o Daniel Faria, do Departamento de História lá no UNB. E o professor Wagner, aqui da escola, que tem uma experiência vasta já com esse tipo de trabalho e que está conseguindo aplicar esse tipo de proposta contra todos esses problemas que a gente levantou aqui, e com quem eu estou aprendendo muito também, como a gente faz esse tipo de coisa. Acho que é isso. Muito obrigada, Luiz, pela entrevista. É nóis. Tchau, pessoal. Obrigada por assistirem.